todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e eu convido você a vir conhecer aqui o tema da nossa aula. Temos aqui o objeto de conhecimento, a conquista dos direitos civis e o reencontro com a democracia. E o detalhamento, movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, lutas contra o racismo e a segregação racial, a luta das mulheres por igualdade de direitos, sufragismo e feminismo. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa aula falando sobre os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, como ocorreram as lutas contra o racismo e a segregação racial. Mas a gente precisa contextualizar aqui para vocês, trazer o pano de fundo geral para a gente entender as origens desse racismo e da segregação racial. Então vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa falar da colonização na América do Norte. Quando os colonos ingleses passaram ali a ingressar no território norte-americano e estabeleceram suas 13 colônias, a gente sabe que vai ter aquela divisão entre as colônias ao norte e as colônias ao sul. Existe uma diferença muito grande entre a forma como ocorreu o processo colonial nessas duas regiões. Então, ao norte, era uma região em que eles praticavam ali uma indústria ainda incipiente, eles praticavam, havia uma classe média urbana e defendiam o trabalho assalariado, enquanto as colônias que ficavam ao sul trabalhavam no modelo plantation, ou seja, grandes extensões de terras, latifúndios, praticando a monocultura, apenas um cultivo sendo praticado naquelas terras. E o trabalho a mão de obra era escravizada. Então, quando eu tenho no norte um trabalho assalariado, no sul um trabalho escravizado. E essas pessoas escravizadas, elas eram advindas da África. Então, africanos e seus descendentes serão ali inseridos naquele contexto da escravização colonial que ocorreu aqui na América de forma geral, certo? Então, sabemos desse passado escravocrata. O que acontece? Ali no ano entre 1861 e 1865, vai ocorrer a chamada Guerra de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana. E o principal motivo dessa disputa era justamente essa questão da escravidão. Porque quando Abraham Lincoln foi eleito, ele prometeu libertar toda a América, né? Esse era um dos slogans, uma das defesas de Abraham Lincoln. E a população do Sul não concordava, uma vez que grande parte do seu lucro era advindo dessa mão de obra escravizada. Os escravizados trabalhavam, geravam lucro para os senhores e eles não recebiam nenhum tipo de remuneração por isso. E essa situação era algo que os sulistas não queriam mudar. Então, por conta dessa divergência, vai haver a Guerra Civil Norte-Americana, né? Ali na década de 60 do século XIX. Qual é o resultado dessa guerra? O Sul vai perder. Então, todos os norte-americanos escravizados, eles serão libertos. E aí a gente tem aqui no nosso texto: nos Estados Unidos, a discriminação racial e a segregação foram instituídas por leis e práticas sociais que marginalizavam a população negra desde o período colonial. Então, a gente tem uma história colonial marcada pela escravidão, marcada pela violência e maus tratos praticados contra a população negra. E aí, após a abolição, continuando aqui no nosso texto,
após a abolição da escravidão, ali em 1865, com o fim da Guerra de Secessão, a comunidade negra ela enfrentou um novo desafio, a imposição das chamadas leis de Jim Crow, que institucionalizavam a segregação racial no sul do país. Então, o que aconteceu? Então, já que esses estados eles perderam, tiveram que libertar os seus escravizados, eles então acabaram criando leis segregacionistas. E essas leis são chamadas dessa forma porque naquele período havia um personagem que era muito caricato, era um personagem feito de forma pejorativa, que ele imitava de forma muito caricata trejeitos de pessoas negras. Esse personagem, ele era feito por um homem branco que usava blackface e era feito mesmo para ridicularizar a população negra. Então, de forma pejorativa, eles colocaram o nome dessas leis com o nome desse personagem. E por que isso foi possível? Aí, de novo, a história ajudando a gente a entender o contexto político. Porque os Estados Unidos, ele trabalha nas suas leis com o federalismo. Então, cada estado tem autonomia para criar as suas próprias leis. E os estados do Sul acabaram adotando essas leis segregacionistas. E isso fez com que a discriminação institucionalizada ou estrutural ela ocorresse. E o que é isso? Ela refere-se a práticas discriminatórias que estão incorporadas nas normas políticas e no funcionamento regular de instituições governamentais, jurídicas, educacionais, econômicas e etc. Então, muitas vezes, sem que haja uma intenção explícita de prejudicar determinado grupo. Então, essas leis, quando a gente fala assim de discriminação institucionalizada, é porque é algo estrutural, que está no âmbito ali das instituições. Então, diferente do preconceito individual, ela opera de forma sistêmica. E com isso acaba mantendo desigualdades históricas, mesmo na ausência de leis declaradamente racistas, sexistas ou excludentes, certo? Só que aqui, no caso, nesse contexto aqui dos Estados Unidos, da segunda metade do século XIX e até o século XX, essas leis elas vigoravam e elas acabavam marginalizando a população negra. Vamos entender aqui um pouquinho o contexto disso tudo na luta pela liberdade, contra essa segregação institucionalizada, né? E quando eu falo aqui dessa liberdade, os negros no século XX, como a gente já acabou de perceber, já estavam libertos ali nos Estados Unidos. No entanto, eles estavam vivendo nesse sistema segregacionista. Vamos aqui com o nosso texto, para discutir o contexto da Guerra Fria. E aí a gente precisa relembrar um pouquinho, né? O que foi a Guerra Fria, ali, aquele período que durou após a Segunda Guerra Mundial? Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam ali disputando influência política, econômica, ideológica no mundo inteiro, né? Então, a gente tem aqui esse pano de fundo da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos eles se apresentavam como os defensores de um mundo livre, os defensores da liberdade. E na medida em que eles se apresentam dessa forma, isso contrastava, né, queriam contrastar com o regime socialista da União Soviética. No entanto, essa liberdade interna dos Estados Unidos, ela era marcada pelo racismo institucionalizado e pela segregação racial. E isso acabava gerando críticas sobre o racismo interno e a falta de democracia para todos os cidadãos, uma vez que em determinados locais a população negra ela não tinha direito ao voto. E aí, por conta dessa disputa ideológica, o governo dos Estados Unidos ele sentiu-se, né, compelido a agir para melhorar a sua imagem, respondendo às crescentes críticas internas e externas que expunham essa contradição. E esse cenário, somado à crescente
mobilização dos próprios afro-americanos levou a um intenso movimento de luta por igualdade. Então, além de toda aquela pressão externa, a população negra americana ela vai intensificar sua organização e mobilização durante as décadas de 1950 e 60, é quando o movimento pelos direitos civis ele vai ganhar força entre essas décadas aqui, 50 e 60, com a ação de líderes e grupos que desafiavam a segregação racial. E aí a gente vai emergir nomes muito importantes nessa luta, como, por exemplo, Martin Luther King. Mas aí eu trago vocês aqui para um cenário mostrando para vocês. Nós estamos aqui ao lado de um ônibus. Professor, o que tem a ver aqui esse ônibus com a luta contra a segregação racial, contra as discriminações? Vou já explicar, porque esse é um evento muito importante, bastante emblemático da luta dos norte-americanos contra essas leis racistas. Então, nós temos aqui, para apresentar para vocês, Rosa Parks e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como vocês observam aqui, Rosa Parks, essa imagem, se eu não me engano, é da década de 70. No entanto, em 1955, vai acontecer um fato histórico que vai colocar Rosa Parks no centro da história da luta contra a discriminação racial. Então, vamos lá contextualizar? Dentre aquelas leis que nós já mencionamos, havia lá uma lei que determinava que as pessoas negras elas sentavam na parte dos fundos do ônibus e as pessoas brancas sentavam-se à frente. E na medida em que o ônibus ele ficasse lotado, o motorista, ele tinha autorização, ele tinha permissão para solicitar que uma pessoa negra cedesse lugar para uma pessoa branca. E justamente nesse dia, Rosa Parks, saindo do trabalho, pegando um ônibus para retornar para casa, o ônibus lotado, tinha um homem branco querendo sentar, o motorista pede que ela se retire, ceda lugar ao homem branco e ela diz não. Ela se recusa a obedecer essa lei. Ela se recusa a ceder o seu lugar. E esse ato de rebeldia contra as leis racistas, esse ato de rebeldia contra todo um sistema segregacionista, ele iniciou uma verdadeira luta do movimento negro contra as leis segregacionistas. Rosa Parks acabou sendo presa, ela foi solta após pagar uma fiança, mas isso acendeu uma chama entre o movimento negro nos Estados Unidos. Ela se tornou um símbolo de luta, um símbolo de resistência. Naquele período também, a gente vai ver emergir, como eu falei agora há pouco, a figura de Martin Luther King, que era um pastor batista, e ele já defendia em suas pregações, já defendia em reuniões a luta contra essas leis segregacionistas, e ele vai acabar se unindo a Rosa Parks em prol dessa luta, certo? E aí a gente observa que a partir do momento que ocorre uma grande mobilização na população negra norte-americana, alguns avanços a gente consegue observar. Então, os principais marcos da luta pelos direitos civis, vamos observar. Nós temos aqui a Suprema Corte e o caso Brown versus Board of Education, em 1954. Então, essa decisão judicial, ela declarou inconstitucional a segregação nas escolas. Isso foi um marco muito importante, uma vitória legal contra a discriminação. Então, esse caso aqui, ele foi um divisor de águas na luta contra o racismo institucionalizado. Até então, o ensino público, ele era legalmente segregado, com escolas separadas para brancos e negros, com base no princípio de que são separados, mas são iguais, que foi estabelecido ali em 1896. Na prática, as escolas destinadas a alunos negros, elas eram precárias, mal equipadas
e recebiam muito menos investimento. Então, a gente tem aqui esse caso, Brown versus Board of Education. Ele foi um caso que foi movido por famílias negras com apoio da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. E eles denunciaram a desigualdade do sistema educacional. A Suprema Corte, ela, sob o comando do juiz do presidente Warren, ela decidiu por unanimidade que a segregação nas escolas ela era de fato inconstitucional. Então temos aqui um grande marco de vitória desses movimentos. E em 1956, a Suprema Corte declarou a segregação nos ônibus institucional. E aí a gente tem, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, lembra lá da Rosa Parks, que nós acabamos de mencionar? Esse ato de desobediência civil que foi cometido, praticado pela Rosa Parks, ele acabou ganhando, né, grande comoção nacional entre a população negra, e eles resolveram promover um grande boicote aos ônibus. Então, as pessoas ali no estado, elas não pegavam, as pessoas negras, elas não pegavam mais ônibus. Eles passaram cerca de 380 dias, então pouco mais de um ano, não pegando ônibus, pegando carona, andando a pé, de bicicleta, fazendo um rodízio de carona. Então, esse era um ato de desobediência. E o fato da população negra ser a classe trabalhadora e pegar bastantes ônibus gerou um prejuízo enorme às companhias de transporte público. Então, é por isso que a gente vê em 1956 essa lei segregacionista ela sendo derrubada graças a esse movimento que foi iniciado ali por Rosa Parks e teve grande adesão da comunidade negra, certo? Vamos continuar observando aqui as vitórias dessas lutas. Em 1963, a gente observa a Marcha sobre Washington. Essa marcha foi onde Martin Luther King fez o famoso discurso I have a dream, eu tenho um sonho, onde ele defendia a igualdade racial e o fim do racismo. Então essa marcha, ela foi uma enorme manifestação que reuniu centenas de milhares de pessoas em favor dos direitos civis e da igualdade racial. E aí nesse evento Luther King profere o seu famoso discurso, no qual ele expressou sua visão de uma sociedade onde pessoas de todas as raças pudessem viver juntas com igualdade e justiça. Outra importante avanço aqui em 1964, a Lei dos Direitos Civis, que proíbe a discriminação racial em locais públicos, escolas e no trabalho. Essa lei representou uma conquista legislativa bastante importante, porque ela proibiu a discriminação racial em locais públicos, escolas e no mercado de trabalho, tornando ilegal essa segregação em diversas áreas da vida social. Temos também aqui em 1965 a Lei do Direito ao Voto, que garante direito de voto aos afro-americanos. Então, apesar da Constituição garantir o direito do voto, muitos afro-americanos eles eram impedidos de votar devido a barreiras legais e práticas discriminatórias que foi abolida ali em 1965. E para a gente trazer um pouquinho mais desse ambiente de luta, vamos ouvir aqui Martin Luther King discursar um trechinho do seu discurso que ficou marcado na história. Vamos ver. Eu tenho um sonho, que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho, que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça.
Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo governador cospe palavras de interposição e anulação, um dia bem lá no Alabama, meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Muito bem, então a gente acabou de observar um trecho do discurso de Martin Luther King, da marcha sobre Washington, e esse discurso, ele de fato marcou a história e colocou o Martin Luther King como um dos principais expoentes na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Mas nós também vamos observar agora outro líder muito importante desse movimento. Vamos lá? Temos aqui Malcolm X, que foi uma liderança mais radical, ligado à nação do Islã, que defendia a autodefesa dos negros. Ele foi uma das figuras mais influentes e controversas do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Diferente de líderes que defendiam a resistência pacífica, como Martin Luther King, o Malcolm X ele tinha uma postura mais radical e autônomo. Ligado, à nação do Islã, ele pregava o orgulho racial negro e a necessidade de que os afro-americanos se defendessem contra a violência e a opressão, não apenas com passividade, mas com autodefesa ativa. Isso porque o discurso de Martin Luther King era outro. Martin Luther King ele foi influenciado pelas ações de Mahatma Gandhi. Gandhi foi um dos líderes pelo movimento de independência da Índia. E uma das estratégias utilizada por Gandhi foi justamente a desobediência civil, protestos mais pacíficos, e isso influenciou outros movimentos, como aqui o Luther King, que a gente está mencionando para vocês. Então, ele vai promover passeatas, boicote, como os dos ônibus, por exemplo. A população não vai mais pegar o ônibus, não é depredar, é apenas deixar de usar aquele transporte, causando prejuízo ao setor de transporte, certo? Então, essa desobediência que vai ser causada, esse movimento do Martin Luther King, ele vai ser visto com bons olhos, e a população, de modo geral, não tinha muito como revidar, já que não era feito algo com violência. Então, aí a gente observa uma outra postura aqui com outro líder dessa luta, como o Malcolm X. E voltando aqui com o nosso texto, nós temos aqui também os Panteras Negros, que era um grupo que combatia a violência policial e exigia justiça social e econômica. Eles surgiram no final dos anos de 1960 como um grupo militante que buscava proteger as comunidades negras da brutalidade policial e das injustiças sociais. E eles também denunciavam a violência sistemática contra os negros, especialmente o abuso cometido por policiais, e defendiam a autodefesa armada como forma de resistência, certo? É um movimento que durou ali até o final do século XX. E mesmo com todos esses avanços, com todas essas conquistas, a discriminação estrutural ainda existe na atualidade. Então, a gente observa aqui no nosso texto: afro-americanos enfrentam taxas desproporcionais de encarceramento devido a políticas como a guerra às drogas. Então, além de dificuldades no acesso à moradia, educação e empregos qualificados, essas leis de combate, as políticas de combate, elas acabam afetando mais a população negra. O movimento Black Lives Matter, iniciado em 2013, ele trouxe visibilidade para a violência policial contra os negros e impulsionou o debate sobre a reforma no sistema de justiça e igualdade racial. Então, eles vão denunciar as práticas abusivas da polícia
contra a população negra. E aí isso fica muito marcado no caso de George Floyd em 2020, né, quando um policial branco usou de força excessiva e acabou assassinando um homem negro, sendo sufocado ali por diversos minutos, né? Isso reacendeu protestos globais e reforçou a necessidade de mudanças estruturais, certo? A gente observa, então, que a luta, ela continua e deve permanecer até que nós consigamos conquistar uma sociedade justa e igualitária, independente da raça. Finalizamos aqui esse momento da aula e agora nós vamos abordar a luta das mulheres por igualdade de direitos, e aí a gente vai observar dois movimentos, o sufragismo e o feminismo. Então, desde o século XIX, mulheres de diversas partes do mundo têm se mobilizado para garantir direitos políticos, sociais e econômicos, enfrentando barreiras culturais e institucionais. A gente sabe que ao longo da história, as mulheres elas ficaram à margem da sociedade, reclusas ao ambiente doméstico. Só que a partir do século XIX, isso vai mudar de figura. E aí a gente observa dois movimentos fundamentais nessa trajetória, que são o sufragismo, que é a luta, o direito pelo voto, e o feminismo, que é uma luta mais ampla, né? E embora eles estejam interligados, eles possuem características e momentos distintos. E para a gente trazer essa distinção, vamos observar aqui o sufragismo, que é a luta pelo direito ao voto. O sufragismo ele foi um movimento político e social que surgiu ali no final do século XIX, início do século XX, com o objetivo central de garantir o direito ao voto para as mulheres. Lembrando que a gente está falando ali do século XIX, o período da modernidade aflorando, o período das revoluções industriais, onde as mulheres elas vão precisar sair do âmbito doméstico e vão trabalhar nas fábricas. Então, elas vão começar a entender um pouquinho mais, né, a questionar mais e lutar pelos seus direitos. Já que elas estão trabalhando ali como os homens e ganhando muito menos, elas requerem direito, elas querem direito de escolher os seus líderes políticos para que criassem leis que beneficiassem também as mulheres. E em diversos países, a cidadania plena ela estava atrelada à participação política. E a exclusão feminina desse processo, ele acabava reforçando ainda mais a desigualdade de gênero. E a gente observa que líderes como Emmeline Pankhurst, no Reino Unido, elas fundaram ali uma associação promovendo protestos, greves de fome e atos de desobediência civil para buscar conquistar ali o direito ao voto. E nos Estados Unidos, figuras como Susan Anthony, Elizabeth Cady, também foram essenciais nessa luta pelo voto feminino, escrevendo textos, organizando manifestações em prol desse direito. E no Brasil, o voto feminino ele foi conquistado ali em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, mas ele foi consolidado na Constituição de 1934. Então, há pouco mais ali vai fazer pouco mais de 90 anos, né, as mulheres elas têm o direito ao voto no Brasil. Então, nós entendemos aqui o sufragismo, vamos entender o feminismo, que é um movimento mais amplo, que defende a igualdade política, econômica, social e cultural entre homens e mulheres. A gente vai observar uma segunda onda do feminismo ali na década de 1960 e 70, com a discussão sobre a sexualidade, direitos reprodutivos, igualdade no trabalho e na educação, e autoras como Simone de Beauvoir, com o segundo sexo, elas acabaram influenciando esse movimento, né? Então, essa é uma outra conquista que é fundamental.
as principais conquistas aqui do feminismo. As leis que garantem direitos iguais no mercado de trabalho, uma vez que as mulheres, historicamente, elas recebiam bem menos em relação aos homens. Acesso à educação e à política. Muitas escolas eram feitas somente para os meninos e as mulheres elas tinham que ficar em casa aprendendo somente serviços domésticos e campanhas contra a violência de gênero. Hoje a gente observa bem mais a questão, né, da briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, que antigamente o discurso era outro. Então essas são conquistas que o movimento feminista acabou conseguindo nos últimos anos. E os desafios atuais, quais são? Ainda existe uma diferença salarial entre homens e mulheres, muito menos que antigamente, mas isso ainda existe em determinados setores. A questão da representatividade política, ainda é muito pouca participação feminina em determinados partidos políticos. Existe um quórum hoje, mas a gente sabe que efetivamente mulheres eleitas estão em menor número. E a questão da violência doméstica, né, e do feminicídio, que é a morte de mulheres, o assassinato de mulheres em questões afetivas, né, em questões de relações familiares, enfim. Então esses são os desafios que são enfrentados ainda hoje pelas mulheres e um sinal de luta constante do movimento feminista, ok? Então assim a gente finaliza a nossa aula e até a próxima.